Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos aqui com essa aula gravada para fazer uma reposição daquela nossa aula de sábado que ficou incompleta, aquele problema lá do áudio, né? Então nós vamos fazer aqui uma repetição aqui, porque nem todos viram lá bem o parte da aula. Então, nós estamos falando aqui em projeto mecânico sobre torção simples, né? Então, estava falando com vocês que ao projetar um equipamento, uma máquina industrial, o técnico deve calcular as dimensões dos elementos de máquinas, o diâmetro dos eixos, o diâmetro dos parafusos, o diâmetro das polias, etc. De modo que aquela peça que está sendo projetada não seja submetida a uma deformação permanente, ou seja, a torção, durante o funcionamento da máquina. Só que nós estamos vendo uma figura aqui, né, de um motor elétrico, um eixo aqui de aço, com uma engrenagem aqui presa no eixo, né? Então, quando essa engrenagem rodar aqui, ela vai forçar o eixo aqui com uma torção. Então, para que essa torção não deforme o eixo, nós temos que fazer o cálculo do diâmetro do eixo para ele não se deformar com a torção. Aqui do outro lado, nós temos também um motor elétrico, um eixo, uma correia e uma polia aqui transmitindo a rotação do motor. Só que essa polia e correia vai forçar uma torção no eixo. E para esse eixo não ficar deformado, nós temos no projeto que calcular o diâmetro dele, de modo que ele não sofra a deformação da torção. Então aqui, como eu estava falando, né, observando a figura aqui, né, o motor elétrico, o eixo, uma polia e a correia. Quando o motor elétrico for ligado, ele vai girar a correia e a polia. E essa correia e polia vai provocar esse MT aqui, tá vendo? Esse momento de torção. O momento de torção é um giro, né, do eixo em função de uma força do motor. Então o diâmetro desse eixo não pode ser muito fino, porque senão ele não vai suportar a torção. Então, no projeto, a gente tem que calcular o diâmetro do eixo que vai acionar a polia com a correia, né? Então, nós temos que, para chegar no cálculo desse diâmetro, primeiro nós temos que calcular o negócio que chama momento de torção. Nesse exemplo aqui dessa figura, nós temos apenas um momento de torção, porque nós temos apenas uma polia montada no eixo. Bom, no caso dessa figura aqui, nós temos um motor elétrico e um eixo, né? Tem um mancal aqui, outro mancal aqui na extremidade, né? O mancal sempre tem um rolamento dentro, né? Eu falei com vocês em elemento de máquina. Tudo que gira, todo eixo que gira tem que ter um mancal com o rolamento. Bom, mas aqui nós estamos vendo o motor, o eixo aqui, né? Um eixo comprido, e nesse eixo tem três polias aqui. Aqui nem mostrou o desenho da correia, né? Só para simplificar. Então nós temos três polias aqui nesse eixo. E quando essas polias girarem, elas vão forçar o eixo e o eixo vai tender a ter uma torção. Aquilo que eu falei com vocês, né? Para o eixo não sofrer uma deformação pela torção, no projeto nós temos que calcular o diâmetro desse eixo. Então aqui, olha onde eu escrevi aqui nesse retângulo. Eixo com três polias acionado por um motor e submetido a três momentos de torção. Naquele slide anterior, era uma polia, só uma polia e correia. Aqui nós temos três. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter três momentos de torção, um para cada polia. O momento de torção 1, o MT1, o momento de torção 2, o MT2, e o momento de torção 3, o MT3. Então, o que isso vai implicar lá no projeto? Vai implicar que esse eixo aqui, ele não vai ter um diâmetro só. Ele vai ser um eixo que a gente chama eixo escalonado, eixo com três diâmetros. Por quê? Se vocês observarem aqui, cada polia aqui tem um diâmetro diferente. Então, cada polia vai provocar um momento de torção diferente no eixo. Então, ele não pode ter um diâmetro só, senão ele vai deformar com a torção. Então, esse eixo tem que ter três diâmetros diferentes. O diâmetro do meio aqui, que é a polia maior, vai ser um diâmetro maior. Então, quando a gente tem três momentos de torção no eixo, o eixo vai ter três diâmetros diferentes. Como eu falei, chamado eixo escalonado. Então, é o caso aqui, né, estava falando do eixo escalonado, porque nesse eixo vai ter três polias com diâmetros diferentes.
Então o eixo vai ter um diâmetro D1 aqui, no momento de torção 1, azul. O eixo vai ter um outro diâmetro aqui na polia do meio, né, o MT2, o diâmetro 2, e um outro diâmetro aqui na extremidade, né, no MT3, no diâmetro T3, D3 dessa última polia. Então, vamos ler aqui onde eu escrevi no retângulo. As três polias possuem diâmetros diferentes. Portanto, elas estão provocando três momentos de torção diferentes, lá o MT1, o MT2 e o MT3. Nesse caso, como as polias possuem diâmetros diferentes, o eixo também terá três diâmetros diferentes, lá o D1, o D2 e o D3. Esse eixo com três diâmetros diferentes chama eixo escalonado. Aqui eu pus aqui um desenho do eixo escalonado para vocês entenderem o que é três diâmetros no eixo. Tá vendo aqui, ó? Um diâmetro mais fino aqui do D1, no meio com uma polia maior vai forçar mais o eixo, o diâmetro é um pouco maior, D2, e aqui no D3 na outra polia. Então, o eixo vai ficar, isso que é eixo escalonado, tá vendo? Um eixo com diâmetros diferentes. Então, nesse caso, ele não vai ter a deformação permanente pela torção. Então, lá no projeto, a gente tem que fazer isso aqui, fazer o cálculo aqui dos três diâmetros. Aí nós vamos ver como que faz esse cálculo. Bom, para chegar no cálculo do diâmetro lá do eixo, quando o eixo está sujeito ao esforço de torção, nós temos que levar em consideração aqui alguns fatores para aplicar o cálculo. Um fator chama momento de torção, representado pelas letras MT, que a gente estava falando lá no slide anterior. Um outro fator chama tensão admissível, que tem esse símbolo aqui. Lembra lá na mecânica técnica que a gente estava falando lá de tensão, né? Tensão é P sobre S. Então é mais ou menos esse de tensão. Só que aqui na torção, a tensão tem o nome de tensão admissível. Mas o símbolo é aquele mesmo, tá vendo? De tensão. Bom, um terceiro fator que a gente tem que utilizar no cálculo é o fator que chama potência, representado pela letra N maiúsculo. É a potência do motor. Nós vamos ver isso aqui. Então, potência, N maiúsculo. Rotação, aquilo que a gente chama de RPM, é representado por N minúsculo. Então, não pode fazer a confusão. Potência é N maiúsculo, rotação, que é a RPM, é N minúsculo. E tem um outro fator, um quinto fator também, que chama coeficiente de segurança. É um valor que o engenheiro passa, consulta numa tabela e passa para o técnico calcular. Esse coeficiente de segurança é representado pelas letras KS. Então, nós vamos ter as letras MT, de momento de torção, o sigma de tensão admissível, o N maiúsculo de potência, o N minúsculo de rotação, RPM, e o KS, que é o coeficiente de segurança. Então, isso tudo nós vamos aplicar lá na fórmula para calcular o diâmetro do eixo que está sujeito à torção. Aqui, numa situação de projeto mecânico que envolve torção simples, nós temos duas situações. Vamos ver essa aqui do lado direito. Nós temos aqui uma situação que eu tenho um motor elétrico, um eixo, né? Aqui que o motor elétrico vai girar e um elemento de máquinas lá que vai forçar o eixo, que pode ser uma engrenagem, uma polia, correia, né? Então, quando nós temos um eixo que vai ser acionado por um motor, e esse motor vai provocar, ou esse elemento de máquina aqui vai provocar uma torção no eixo, a gente fala que o mecanismo é acionado com o uso de motor. Torque, já ouviram falar essa palavra torque, né? O torque do motor do carro, né? Então, torque, na realidade, é quando eu tenho um eixo no mecanismo e esse eixo está sendo acionado por um motor elétrico, lá no caso do automóvel, um motor de combustão. Então, se o mecanismo, se o nosso desenho do projeto lá tiver motor, a gente fala que o mecanismo é acionado com motor, ou seja, o mecanismo vai ter um torque. Mas aqui do outro lado, eu posso ter também uma situação lá numa máquina, no equipamento, que vai existir uma torção, mas sem acionamento de motor. Lá, mecanismo acionado sem uso de motor. É o caso aqui, tá vendo? É tipo uma manivela aqui, né? Alguém vai pegar aqui com a mão, né? Ou então vai ter um cilindro pneumático aqui que vai girar esse eixo aqui, né? No sentido, tá vendo? Da força F. Vai existir a torção aqui, mas não tem motor. Então, nós temos essas duas situações no projeto. Quando o mecanismo é acionado com motor e quando o mecanismo é acionado sem motor.
Por que que nós temos que saber essa distinção? Que a maneira de calcular o diâmetro desse eixo aqui, quando o mecanismo é acionado com o motor, é uma fórmula. E quando a gente vai calcular o diâmetro de um eixo que não é acionado por motor, vai ser uma outra fórmula. Então, por isso que a gente tem que saber identificar lá no desenho do projeto qual a situação que nós temos. Se é o eixo acionado com motor ou se é o eixo acionado manualmente, sem uso de motor. Estou falando manualmente, mas pode ser como um sistema pneumático, né? Que não tem motor, mas que vai provocar aqui a tensão, a torção no eixo, né? No sentido aqui das setas, né? Azul aqui, F. Bom, aqui em cima no amarelo, né, nós vamos ver as fórmulas para cálculo do momento de torção. A fórmula matemática nós vamos ver no outro slide. Então, primeiro nós vamos ver a fórmula do mecanismo acionado sem o uso do motor. Aquilo que eu estava falando no slide anterior. Olha a figura aqui, né? Aquela mesma que nós vimos lá na slide anterior. Eu tenho aqui essa figura, esse desenho no projeto, e esse eixo aqui, comprido aqui, mais grosso, ele vai sofrer uma torção. Olha aqui, essa força F aqui, tá vendo? Fazer o movimento aqui, ou para a direita, ou para a esquerda, sentido horário, sentido horário. Pode ser com a mão, ou pode ser com um sistema pneumático, né? Um sistema de ar, né? Então, quando eu tenho lá no projeto uma situação desse jeito, que aqui observa que não tem motor, é sem motor. A fórmula para calcular momento de torção é essa aqui, ó. MT, momento de torção, é F vezes R. Né? É como se fosse força vezes distância. Né? O que é F? É a força que vai ser aplicada aqui, ou manualmente pelo braço do operador, ou então por um cilindro pneumático. E o que vai ser o R? O R é essa distância aqui, tá vendo? Essa distância do centro aqui do eixo, que vai sofrer torção pelo esse braço da alavanca, que é como se fosse uma alavanca, né? Então, quando eu tenho a situação que não tem motor, é muito simples. A fórmula do momento de torção é força vezes raio. Por exemplo, uma força de 50 newtons vezes o raio de 10 milímetros, né? Então, o MT é momento de torção, que a unidade é newton vezes milímetro. A força aplicada, a unidade é newton. E o R, lá que é o raio, né? Porque aqui vai ter um giro, né? Por isso que chama raio, mas na realidade é uma distância, né? Que é a medida em milímetros. Então, essa fórmula, momento de torção é igual força vezes raio, é só quando lá no projeto não tiver motor, né? Como essa situação dessa figura aqui. Agora, aqui nós temos o mecanismo acionado com motor, com o uso do motor. Então, observa, a figura mudou. Agora vai ter um motor elétrico que vai acionar o eixo, vai acionar aqui a engrenagem ou a polia para provocar o momento de torção. Então, nesse caso, agora a fórmula muda. Ela fica um pouquinho mais complexa. Vamos ver como é que fica a fórmula? MT é igual a N maiúsculo, que é potência, dividido por N minúsculo, que é RPM. Multiplicado por esse número aqui. Isso é uma constante, 716.200. Essa constante aqui é para igualar a unidade de potência com a unidade de RPM. Porque potência, a unidade é CV. Rotação, unidade é RPM. Então, o N maiúsculo e o N minúsculo tem unidades diferentes. Então, esse número aqui é um número da engenharia para igualar as duas unidades, ok? Então, N maiúsculo dividido por N minúsculo, vezes essa constante 716.200, vezes o KS, que é o coeficiente de segurança. Então, olha, vamos ver aqui, ó, o MT significa momento de torção, torque, né, que tem motor. O N maiúsculo, potência do motor. A unidade da potência do motor é CV, que significa cavalo, vapor. N minúsculo é a rotação, que significa RPM. 716.200 é o número constante para igualar as unidades. E o KS é o coeficiente, também chamado fator de segurança, que o valor mínimo dele é 1,33. Então, se o engenheiro não passar para nós o KS, a gente tem que usar pelo menos o valor 1,33. Então, essa fórmula aqui, a gente calcula o momento de torção quando tem motor. E aquela outra que nós vimos, força vezes raio, é quando não tem motor, tá? São as duas situações. Bom, então, nós vamos dar uma paradinha aqui, fazer uma pausa aqui, para não ficar muito pesado aqui o slide, né? Porque eu estou fazendo a gravação e a gravação fica muito pesado. Aí nós vamos voltar aqui, depois da pausa, com um exercício, tá bom?